Desfilhes deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. O gênero neutro. Amado por alguns, odiado por outros tantos. O fato é que o gênero neutro voltou a estar na ordem do dia após, em ato de campanha, a prefeito da cidade de São Paulo, do candidato Guilherme Boulos, o hino nacional brasileiro haver sido entoado com esta breve referência à linguagem neutra. Isso foi suficiente para causar uma celeuma na direita brasileira, gente. Do MBL ao Bolsonaro, passando pelo Pablo Marçal, que ficou chamando o Guilherme Boulos de Boules durante um dos debates aqui à Prefeitura de São Paulo. Eles ficavam bravejando aos 7 ventos que tratou-se de uma afronta a esse símbolo pátrio que é o hino nacional. Olha, não se engane. O que essa galera toda está fazendo é o puro creme do oportunismo. Eles sabem que se trata de uma pauta pouco aceita na sociedade e que é muitas vezes tida como motivo de chacota. O gênero neutro é um fértil gerador de memes para a direita. O que talvez esse pessoal não saiba é que o gênero neutro, aliás, o emprego do gênero neutro em comunicações de massa, também não é um consenso na esquerda. Mesmo quem se posicione radicalmente contra determinadas opressões de gênero, não entende o gênero neutro como uma pauta interessante de ser levantada, como ocorre com parte do movimento feminista. De todo modo, o objetivo desse papo de hoje não é de definir se o uso do gênero neutro é algo bom ou ruim. Eu gostaria, na verdade, de fazer um questionamento de outro modo. Outro questionamento, que é o seguinte. A linguagem neutra pode ser efetivamente alcançada na nossa língua? Ou essa é uma espécie de utopia política das pessoas que propugnam pelo seu uso? E notem, aqui eu não tomo a palavra utopia no sentido pejorativo. Não, eu tomo a utopia antes como um nobre objetivo que, a despeito de nunca ser alcançado, deve ser sempre perseguido. Dito isso, passemos a analisar o gênero neutro, a linguagem neutra, a partir de algumas perspectivas linguísticas. Olha, inicialmente cabe dizer que a língua varia ao longo do tempo e do espaço. E vejam só vocês que esse fenômeno é conhecido como variação linguística. Essa variação ela pode ocorrer em função da idade, da localização geográfica, da classe social, As pessoas não falam do mesmo modo e a língua não é e nunca será um elemento estanque. Essa variação pode se dar no nível lexical, no nível das frases, nível das palavras, enfim, não quero me alongar nesse tema. O que eu quero deixar claro é que a língua muda, vive mudando. O pior argumento para o não emprego do gênero neutro seria o de que estaríamos atentando contra a língua portuguesa, a língua de Camões. Isso não é verdade, porque a língua vive mudando. Posto isso, vale lembrar também que, por mais que a língua varie, há elementos suficientes na estrutura das línguas, gente, que faz com que, mesmo que ela tenha variações de toda a ordem, a gente consiga dizer que um grupo de jovens adultos na Faria Lima, falando desse jeito meio chamando a amenda, fala a mesma língua que um grupo de idosos na Moca ou um grupo de crianças em Porto Alegre. Entendemos todas essas diferenças como variações de uma mesma e única língua, que vem a ser a língua portuguesa. Isso ocorre pois há elementos lexicais, morfológicos, sintáticos semelhantes que permitam que ocorra uma coisa muito mágica que se chama comunicação. A gente entende, sem grandes esforços, aquilo que o outro está nos dizendo. Não é à toa que há quem defenda que a diferença entre o português falado no Brasil e o português falado em Portugal já está de tal modo elevada, que essa comunicação já não seja eficiente
e que estamos diante do processo de surgimento de uma nova língua, o brasileiro. Olha, mas isso é outra história, tá? Vamos voltar aqui à questão da linguagem neutra. Vejam, a inserção de flexões de gênero neutras em língua portuguesa não é exatamente um processo orgânico de variação. Com efeito, o gênero neutro, se empregado com constância em absolutamente tudo que a gente fala, iria implicar uma mudança tão significativa na forma como nos exprimimos, como nos comunicamos, que eu não sei se seria possível dizer que estaríamos falando a mesma língua. E calma, que eu não estou falando aqui do uso pontual e esporádico de adjetivos como todes ou de substantivos como menines, mas sim de um uso geral, englobando todos os pronomes, adjetivos, substantivos e suas respectivas flexões de gênero. Frases completas, né, com as flexões em gênero neutro, como aquele menine é bonite, sua namorade é bonite, né? É possível falar desse modo, gente. É lógico que é possível, sim, é possível se exprimir dessa forma. Só que, assim, o que precisa ser feito, caso se queira se exprimir somente assim, precisa ser feito um estudo, precisa ser feito exercícios, precisam ser feitos treinos de conversação, da comunicação usando o gênero neutro, né? Enfim, muita prática, demanda um tempo, um estudo, um esforço, né? Isso soa algo para vocês? Bom, gente, se trata efetivamente de um processo de aprendizado de uma língua estrangeira, né? O ponto que eu quero chegar é que a linguagem neutra ela pode ser usada, é possível, né? De uma forma totalmente abrangente, assim. Mas exigiria um esforço semelhante ao que nós temos ao aprender uma nova língua. E isso, evidentemente, limita sua possibilidade de uso. Nesse sentido, gente, para mim, o emprego mais aprofundado do gênero neutro é um pouco utópico, pois, por não se tratar de uma variação orgânica do dia a dia, teríamos que ter um esforço de aprendizagem, de aquisição desta língua neutra que não me parece estar no horizonte. Por fim, para encerrar aqui, eu quero dizer que eu vejo o emprego do gênero neutro como uma forma de demarcação política, de dar visibilidade a uma pauta importante. Estrategicamente, eu tenho minhas dúvidas se é a forma mais eficiente de fazê-lo. Aliás, a esse respeito, eu gostaria da opinião sincera de vocês, né? Vocês acham que é válido o uso do gênero neutro, fortalece a luta pela visibilidade de pessoas não binárias, por exemplo, dá uma amplitude democrática para a esquerda, ou só agrada uma certa academia, enfim. A gente segue debatendo aqui no Delongas, e eu não digo isso da boca para fora, comentem aqui que eu respondo comentário por comentário, elogios, críticas, sugestões, tudo que vocês disserem aqui, de forma respeitosa, por favor, né? Valeu, gente. Até uma próxima.